What's new? Vou falar na postagem de hoje sobre perguntas com o verbo be. O verbo be vai significar ser ou estar em grande parte das vezes. E você não precisa usar verbo auxiliar com o verbo be, pois ele mesmo, em alguns casos, será o verbo principal e em outros será auxiliar de outro verbo. O que você não vai usar junto com be ou do ou does. Então evite usos de do ou does com o verbo be quando você der o sentido na frase de ser ou estar. Por exemplo, vamos começar com o exemplo número 1 com o verbo be conjugado em am. Am I in the middle of a war zone? Am I in the middle of a war zone? Eu estou no meio de uma zona de guerra? Então, nesse caso, você não vai usar o do como do I in the middle ou do am I in the middle. Você vai evitar o uso aqui do do ou do does, ficando somente o am I. Veja o segundo exemplo. Are you available for dinner? Are you available for dinner? Você está disponível para o jantar? Então você não vai usar nada como do you available ou do are you available for dinner, nada disso, é somente o verbo be conjugado aqui como are, porque ele se refere a you, você está disponível para o jantar. O outro exemplo agora seria também com o verbo be conjugado em is. Is my microphone better now? Is my microphone better now? Você não vai usar nem o do e nem o does nesse caso também. Como does my microphone better now? Não faz sentido. Então vai ficar is my microphone better now? O meu microfone está melhor agora. Você só vai usar o do ou does nesses casos quando eles se referirem a um outro verbo. Um verbo que seja o principal na frase, que não seja o verbo be. Por exemplo, esse último do microfone. Does my microphone work better now? No sentido de meu microfone funciona melhor agora. Nesse caso, sim, seria possível usar o does, porque ele se refere ao verbo work, de funcionar, operar. Porém, perguntas com o verbo be prescindem do uso de do ou does como verbos auxiliares. Então, muita atenção a essa dica. See you next time.